Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai discutir sobre forças intermoleculares. Então, o que é essa força intermolecular? É uma força que atua entre, por isso que vem de intermoleculares, ou seja, que vem entre as moléculas. Se fosse intra, seria na molécula, dentro da molécula. Como é inter, é entre as moléculas, tá? Então a gente vai falar como, por exemplo, uma molécula de água vai interagir com outra molécula de água. Para você saber como que funciona essa interação entre essas moléculas, a gente precisa ter uma noção muito boa da estrutura dela, certo? Então, aqui a estrutura de Lewis vai te ajudar bastante. E, além da estrutura de Lewis, você tem que ter uma ideia também da geometria molecular, dos ângulos de ligação e se a molécula vai ser polar ou não. Então, veja que o entendimento aí das forças intermoleculares, ela tem uma dependência grande aí de alguns conceitos que a gente viu lá atrás. Então veja como que a gente está avançando na matéria. A gente passou da descrição dos átomos, passou da descrição como esses átomos interagem, formando ligações químicas, fizemos estrutura de Lewis, teoria de ligação de valência, teoria do orbital molecular. Agora a gente está passando para uma escala um pouco maior, uma escala onde que a gente tem interação entre as moléculas. Por que é importante a gente entender isso aqui, forças intermoleculares? Porque ela descreve, pessoal, como que acontece e como você observa aí algumas fases fases da matéria. Fases da matéria. Quais são as fases da matéria? A gente tem o sólido, a gente tem o líquido e gasoso. O ponto é, para uma dada temperatura e pressão e temperatura, você pode definir o estado ou a fase da sua matéria. Veja que para cada substância ela vai ter uma força intermolecular diferente, ok? Pode ser mais forte, pode ser mais fraca, e dependendo dessa interação entre as moléculas, você pode colocar ela, classificar ela num caso que é sólido, num caso que é líquido, num estado que é gasoso. Se você variar a temperatura, vamos dizer assim, você está fornecendo energia térmica para o seu sistema, você pode passar, vamos supor, quando você aquece um gelo de água, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Se você aquecer mais, ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Há o caso ainda de sublimação, né, que você pode passar do estado sólido para o gasoso diretamente. Mas o ponto é, você variando algumas propriedades termodinâmicas, que a gente chama, alguns parâmetros do tipo pressão e temperatura, você pode alterar então a fase dessa matéria. E por que isso acontece? Porque você vai fornecer uma certa energia para o seu sistema e baseada nessa energia que mantém essas moléculas coesas, que são as forças intermoleculares, você pode ter uma maior facilidade nessa transição de fase ou não, ok? Então é muito importante aí você entender como é que é essa estrutura molecular, essa geometria e como ela interage, se ela tem um momento de dipolo resultante, como ela pode interagir entre si, né? Ou como ela pode interagir com íons, ou como pode interagir, por exemplo, moléculas apolares, elas podem interagir. A gente vai ver isso aqui. Eu imagino que essa é uma das aulas talvez mais rápidas que a gente vai ter, porque o conceito ele é relativamente simples e é basicamente treino aqui. Você vai ter que pegar algumas moléculas, analisar e pensar que tipo de força intermolecular está presente ali. Então eu vou apresentar essas forças intermoleculares, vou discutir caso a caso e vou passar alguns exercícios para você fazer. Muito bem, a gente tem aqui então diversas forças de de interação intermolecular, por exemplo, a gente tem interação do tipo íon-íon, certo? Essa interação é a interação mais forte que a gente tem, que é 200 kJ por mol. Então, quais são as espécies interagentes? Apenas íons. A gente pode ter uma interação do tipo íon-dipolo. Então, você tem um íon e vai interagir com uma molécula que é polar, certo? É um íon, mas uma molécula que é polar. E tem aí uma energia de 15 kJ por mol. Veja que
A interação entre íons, que é a interação basicamente entre cargas, ela é muito mais forte que uma ligação ou uma força intermolecular, melhor dizendo, né, entre um íon e um dipolo. Muito menor, né? Se você pensar no dipolo e dipolo, interação entre dois dipolos, aí já cai bastante também, vai para 2 kJ por mol. Se você pensar que as moléculas estão estacionárias, estão paradas. Se você tem esses dipolos rotacionando, né, você vai ter aí uma menor ainda energia de interação. Então, você vai falar de momento de dipolo para moléculas que são polares. Você pode também falar do momento de dipolo, que é permanente, de uma molécula polar, e que você induz um momento de dipolo, que eu vou discutir mais para frente, um momento de dipolo induzido nessa molécula que não é polar. Então, nesse caso, pelo menos uma molécula tem que ser polar. E finalmente a gente tem aí interações de London, né, forças de London, que são interações que acontecem exatamente em moléculas, na verdade todos os tipos de moléculas, inclusive aquelas que você vai falar que são apolares e aparentemente não deveriam ter interação, elas têm interação sim. E eu vou discutir como é que isso acontece. São interações bem fracas, né, em torno de 2 kJ por mol. E a ligação de hidrogênio, que você conhece por ponte de hidrogênio, o nome ela foi mudada, né? A gente chama de ligação hidrogênio agora. Ela tem uma ligação relativamente alta, 20 kJ por mol, e acontece em alguns casos específicos, né? Quando o hidrogênio está ligado ao nitrogênio, flúor ou oxigênio, justamente por causa desses três átomos aqui, são os mais eletronegativos aí da sua tabela periódica. Então, pelo fato de você ter um átomo bem eletronegativo ligando com o hidrogênio só tem um elétron, você consegue atrair bem esse elétron no hidrogênio, deixando uma carga positiva, parcial positiva em cima dele, o que faz com que você tenha uma interação mais forte com a molécula vizinha. Eu vou discutir isso mais para frente. Então, se a gente fizer um diagrama de energia potencial em função da distância, da separação, então aqui é energia, certo? Aqui é energia e aqui é separação. O ponto é, quanto menor a energia, maior é a atração entre essas moléculas. Então, a equação que descreve a interação entre essas forças, que eu disse para você, entre íon-íon, íon-dipolo, elas variam em termos da posição. Então, vamos dar uma olhada nesse gráfico. O que esse gráfico me diz? Vamos pensar nos casos extremos. Primeiro nessa curva azul e nessa curva aqui bege. O ponto é que nessa curva azul, que a gente tem atração entre dipolos de rotação, a energia potencial ela vai ser proporcional. Isso aqui não é um alfa, tá? É um símbolo matemático de proporcional a menos 1 sobre R a sexta. Por que eu coloquei menos? Porque a energia potencial ela cai à medida que eu vario a distância aqui, certo? E para o íon-íon vai ser energia potencial proporcional a menos 1 sobre R, sobre distância, desculpa. Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é que a gente tem um 6 aqui, um R elevado a 6, e aqui a gente tem um R elevado a 1. Como o R a sexta está no denominador, significa que à medida que eu vario essa distância, pessoal, a energia potencial ela cai muito mais abruptamente do que no caso da interação íon-íon. O fato de você cair mais abruptamente significa que a distância com que há a formação, a interação dessas moléculas, ela é muito menor. Ela tem um alcance menor. Então, à medida que eu passo para dipolo estacionários, então eu tenho um alcance aí maior, ok? Em que eu consigo sentir uma diminuição da energia potencial do seu sistema. Se você tem um íon dipolo, a interação aí, o alcance dessa interação vai ser maior. E a maior de todas é no caso do íon-íon. Então, se você tem aí dois íons interagindo, essa interação ela já acontece em distâncias bem maiores
do que quando você tem dipolos em rotação. Então veja, para você ter uma diminuição da sua energia potencial, ou seja, você ter esse favorecimento de interação intermolecular, para você ter dipolos de rotação, essas moléculas têm que estar muito mais próximas do que do íon-íon. O íon, eles podem estar bem separados e ainda sentir essa força de atração e finalmente resultar em uma diminuição da energia potencial, gerando então essa interação intermolecular. Então, dependendo aí da interação intermolecular, você tem um alcance de interação, e que é sempre maior para o íon-íon e vai decaindo para o íon dipolo estacionários, dipolo em rotação. Perfeito? Então, em termos da força de interação intermolecular íon-íon, falei para você aqui que a energia é em torno de 250 kJ/mol, certo? Uma energia bem alta, acontece entre íons apenas, e um dos exemplos aqui é o sólido iônico. Como que a gente representa aí? Seria potencial menos 1 sobre R, ok? Então o sólido iônico a gente viu que são basicamente cargas positivas e negativas, ou átomos carregados positivamente e negativamente, aqui no caso o sódio e o cloro, que interagem entre si, né, formando aí esse sólido cristalino. Você não vai ter, na verdade, a molécula de NaCl simplesmente isolada como sódio e cloro. Não, você vai ter um empacotamento aí de todos esses átomos, gerando um cristal que a gente chamou de sólido iônico. Então aqui talvez seja o mais intuitivo, né, que seria a atração entre essas cargas. A gente pode ter também aí as forças do tipo íon-dipolo. Então o íon-dipolo ele tem uma energia menor, já no caso aqui, né, uma energia em torno de 15 kJ/mol. Perfeito? E a equação que descreve seria o potencial inversamente proporcional a 1 sobre R quadrado. Ok? Veja que a gente já aumentou aqui o expoente, então o alcance dessa interação já é menor do que do íon-íon. Então a gente teria aqui no caso um íon, certo? Que é, por exemplo, esse roxo ou esse verde. Como é que quem é o cátion, quem é o ânion? O ânion provavelmente ele vai ter um raio iônico maior do que o cátion. Por quê? Porque tem mais elétrons. Então você tem um momento de dipolo da água, que é essa molécula aqui. Aqui você tem um oxigênio, aqui você tem um hidrogênio e um hidrogênio. Né? Você forma uma ligação entre eles, ligações simples, gerando uma estrutura do tipo angular. O momento de dipolo está nessa direção, certo? Então você tem um momento de dipolo aqui, e esse momento de dipolo ele vai ser orientado em relação à carga positiva do seu íon central. Então você tem aí esse tipo de estruturação, sendo que você tem uma atração do tipo íon dipolo. Onde que isso é muito importante? Vamos supor que você tem esse seu cloreto de sódio, seu sólido iônico. Se você jogar em água, pessoal, o que vai acontecer? Esses íons que estão aqui, eles não vão ficar mais empacotados. O que vai acontecer? Vai acontecer que você tem a quebra dessas ligações, né? E você tem um processo que a gente chama de solvatação. Solvatação, em que agora você tem os íons vão ficar dissolvidos e vão ser rodeados aí por esses solventes que são polares, ok? Então aqui no caso, como é negativo o ânion, o momento de dipolo tem que estar orientado para o outro lado. Por quê? Porque a flechinha aqui, o momento de dipolo, vai apontar para a carga negativa, né? Para a carga parcial negativa. Ok? Bom, a gente tem também outro tipo de interação que a gente chamou de dipolo e dipolo. Dipolo e dipolo a gente tem dois tipos de energia, né? Deixa eu escrever aqui, que acho que é mais fácil. A interação entre dipolos estacionários, que é na ordem de
Esse tio aqui é aproximadamente, tá? Aproximadamente aí 2 kJ/mol. E para momentos que rotacionam, né, rotacionais, aí a gente teria em torno de 0,3 kJ/mol menos 1. Aqui a gente teria uma descrição do tipo V proporcional a menos 1 sobre R ao cubo. E aqui a gente teria V, energia potencial proporcional, menos 1 R à sexta. Então, essa aqui foi o exemplo que foi dado, né, que é o de menor alcance possível. Essa aqui já tem um alcance maior, ok? Do momento de dipolo permanente. Onde que a gente vê essa formação de momento de dipolo permanente estacionário? Estacionário é em sólidos. Se a gente tem esses momentos de polos que podem estar girando, isso é observado em líquidos e gases. Isso é até intuitivo, porque no sólido essas moléculas elas vão estar mais presas e elas não têm esse grau de liberdade rotacional. Então é como se o momento de polo de fato estaria em estacionário, e no líquido dos gases você tem essa possibilidade do momento de polo da molécula estar girando. Como que esse momento de dipolo está estacionário, né, e é um momento de dipolo que é do tipo permanente, ou seja, ele existe ali, sempre existiu e existe, então você pode ter uma interação entre a cabeça da flecha aqui com o rabinho da flecha, e o inverso também, o rabinho da flecha aqui com a ponta da flecha. Por quê? Porque a direção da flecha indica para você a maior concentração de carga negativa. Então você tem uma densidade de carga negativa parcial maior aqui na ponta da flecha e uma menor densidade de carga negativa no rabinho da flecha, que seria aí uma maior densidade de carga positiva. Então, essas diferenças de cargas, né, também interagem entre si, gerando essa força aí que a gente chama de dipolo-dipolo. Ela pode acontecer dessa forma e pode acontecer dessa forma. Então você tem uma interação lateral aqui, né? E aqui você tem uma interação aí ponta a ponta, né? Em que novamente você tem uma densidade de carga negativa aqui atuando com uma interação entre uma densidade de carga parcial positiva aqui. Ok? Notavelmente, se você tem agora um dipolo que está rotacionando, essa ilustração tenta capturar esse movimento rotacional. Então imagine como se isso estivesse de fato girando, né? Estivesse girando. Você teria então, ora interação das cargas positivo e negativo, ora interação das cargas positivo e positivo. E vice-versa, negativo, positivo, negativo, negativo. Ou seja, o ponto é que nessa situação, o fato de você ter momentaneamente também interações do tipo de repulsão, essa energia de atração ela tem que diminuir. Tanto é que ela sai de 2, né, por causa estacionária, para 0,3 kJ por mol. Ok? Então, esse seria o caso para a força do tipo dipolo-dipolo. Bom, o que mais a gente tem? A gente tem também as forças de London ou forças de dispersão. Essas forças de London, pessoal, também são bem baixas, né, em torno aí de 2 kJ/mol. E como que ela acontece? Ela acontece em todas as moléculas, certo? E se você pensar em moléculas apolares que não têm momento de dipolo, acontece? Não, ela acontece também. Então, mesmo não tendo momento de dipolo, você vai ter uma interação. Como é que isso acontece? Acontece pela formação de um dipolo transiente. Então veja que anteriormente eu falei de momento de dipolo permanente. Aqui ele existe pelo fato de você já ter essa densidade de carga, um gradiente de densidade de carga ali na sua molécula. Ou seja, vai ter regiões mais positivas, mais negativas, e vai formar esse momento de dipolo. Na molécula que é apolar, teoricamente, os momentos de dipolo entre as ligações ali dos átomos com eletronegatividade diferentes eram canceladas de tal forma que o momento de dipolo total fosse nulo. O ponto, pessoal, é o seguinte:
é que essa molécula, na verdade, ela tem uma distribuição eletrônica, né? Você tem uma nuvem eletrônica que recobre a sua molécula. E você tem o fato de você ter essa nuvem eletrônica, você pode ter uma distribuição, certo? Momentânea, que não seja uma distribuição momentânea homogênea, ou seja, você vai ter momentos em que você pode ter, por exemplo, se você pensar nesse caso aqui, você pode ter acúmulo momentâneo, ou seja, você vai ter maior concentração de elétrons de um lado do que em relação ao outro, porque os elétrons não estão parados ali, certo? Eles não estão parados. Você tem uma distribuição eletrônica, porque o elétron pertence para a molécula, né? Na molécula como um todo. Então você pode ter aí momentaneamente a formação de um dipolo, que a gente chama então de dipolo transiente. Você pode também ter a indução de um momento de dipolo, ou seja, vamos supor que essa molécula aqui ela é apolar, não tem momento de dipolo resultante, mas eu venho com uma molécula de água que tem um momento de dipolo resultante, certo? Eu sei que aqui é menos e aqui é mais, uma densidade de carga positiva e carga negativa. O que, que vai acontecer aqui? Vai acontecer o que? Momentaneamente eu vou ter uma atração, certo? De cargas mais positivas desse lado aqui da molécula e eu vou ter mais cargas negativas desse lado aqui da molécula. Ou seja, na verdade aqui eu vou ter um déficit de elétrons e aqui eu vou ter um acúmulo de elétrons. Então o que você veria, vou fazer aqui, né? Ficar mais simples de ver. Você teria então a indução de um momento de dipolo. A gente chama de momento de dipolo induzido. Então aqui seria um excesso aí de carga negativa e aqui um déficit de carga negativa. Então você poderia induzir um momento de dipolo numa molécula que não possui momento de dipolo resultante. Então você tem uma molécula aqui que tem um momento de dipolo permanente e aqui você teria uma molécula que não tem um momento de dipolo permanente, mas momentaneamente pode gerar um momento de dipolo induzido. E esse momento de dipolo ele é transiente. Então, o fato de você, em certos momentos, gerar uma distribuição não homogênea, uma distribuição heterogênea aí de cargas, você acaba gerando então esse gradiente de carga, vai ter regiões com menos elétrons, regiões com mais elétrons, e isso pode aí interagir com outras moléculas também que tenha esse tipo de distribuição. E elas podem, de fato, também induzirem, né, essa distribuição de carga. Então, se aqui, por exemplo, ficou positivo, ela pode induzir na outra molécula uma distribuição de carga negativa e vice-versa, aqui negativa e aqui positiva, de tal forma que você consegue, então, gerar um tipo de atração, mesmo nessas moléculas que não possuem aí um momento de dipolo resultante. Então você tem um momento de dipolo transiente que pode ser formado pela distribuição desigual aí de cargas e induzir isso em outras moléculas, né? Como você pode ter um momento de dipolo também permanente e induzir o momento de dipolo em moléculas que não têm esse momento de dipolo permanente. Então seria, no caso, um dipolo transiente, ou seja, ele acontece, mas ele desaparece. Ele não é algo que é imutável, né, que fica ali para sempre. Ele acontece, mas rapidamente ele desaparece. E pelo fato de você ter essa característica transiente, a energia que descreve a interação entre eles é relativamente pequena, né, 2 kJ por mol. O fato de você ter então essas ligações de London, forças de London, ela tem uma dependência também da forma da molécula. Vamos supor que você tem aqui moléculas do tipo mais esféricas, né, e moléculas do tipos mais alongadas. Em que lugar que você acha que vai ter mais interação? As moléculas que são mais alongadas ou a interação entre moléculas que têm aí um formato mais esférico? Então veja que a região com que a região de interação nessas moléculas que são mais alongadas, né, ela é muito mais efetiva se a gente pensar numa molécula que ela é esférica.
Então, o fato do formato da molécula mudar, isso também faz com que essas forças de London tenham maior influência ou não. Então, eu vou discutir com vocês. Veja que aqui eu já vou adiantar um pouco. Aqui o ponto de ebulição dessa molécula que é mais arredondada com uma molécula que é mais elongada, ela é menor, certo? O ponto de ebulição desse cara aqui é menor. Por quê? Lembra que eu te falei? Você tem uma passagem de sólido para líquido, para gasoso, à medida, por exemplo, que aumenta a temperatura, certo? Eu vou aumentar a temperatura. Então, eu tenho um gelo sólido, vai passar para água e vai passar para vapor. Bom, se a gente pensar nessas moléculas, elas também podem passar pela mesma sequência, de sólido, líquido e gás. Só que, veja que para essa molécula aqui, eu preciso de uma temperatura menor, que é 9,5 graus Celsius, do que para essa molécula aqui, que eu tenho um ponto de ebulição de 36,1 graus Celsius. Ou seja, eu preciso fornecer mais temperatura ou mais energia térmica para essa substância do que para essa aqui. Por quê? Porque a interação entre essas duas moléculas que são mais alongadas, ela é maior. Se ela é maior, eu quero tirar ela de uma condição que está no estado líquido para um estado gasoso, ou seja, que é um estado que no gás seria um estado onde elas estariam mais separadas, certo? Então tem que estar mais separada, essa distância vai aumentar consideravelmente. Eu preciso romper então essa ligação, essa força de interação intermolecular. Se essa força de intermolecular é mais forte, eu preciso dar uma energia térmica, que é dada pela temperatura maior, ou seja, para romper essa ligação e assim entrar para um estado menos condensado, um estado gasoso. Então veja que quanto maior a força intermolecular, mais energia você tem que dar para você ter essa transição de fase. No caso aqui de um líquido para um gás. Isso se reflete em diversas substâncias aqui. Eu não vou explicar em detalhes porque eu vou passar alguns desses exemplos para você discutir para mim, certo? Baseado na estrutura e no tipo de polaridade e no tipo de força intermolecular, você tem que me descrever, por exemplo, por que para tal molécula tem uma energia ou um ponto de ebulição maior do que em relação a outra. Então é muito importante vocês terem em mente, veja que dependendo da molécula, né, e dependendo da força de interação intermolecular, você consegue então ter diferentes pontos de ebulição, diferentes pontos de fusão. Isso está associado novamente com a força intermolecular. Se você vai ter uma força intermolecular maior, você vai ter que ceder mais energia para você romper essa força entre as moléculas, para você passar, por exemplo, de um sólido para líquido ou de um líquido para um gás. Ok? Eu acabei esquecendo de falar, pessoal, mas quando você tem, vamos voltar aqui, moléculas aí com átomos que possuem uma grande polarizabilidade, ou seja, deixa eu escrever aqui, polarizabilidade, polarizabilidade. O que é essa polarizabilidade? Significa quão susceptível ela é a ser polarizada. Então vamos pensar numa molécula, ou melhor, num átomo, certo? Que ela tem essa nuvem eletrônica aqui, ou um átomo que ela tem uma nuvem eletrônica muito maior. Então vamos pensar aqui que esse aqui é o flúor, vamos pensar que esse aqui é o, sei lá, um enxofre, certo? O enxofre ele é muito mais polarizável do que o flúor. Por quê? Porque o enxofre ele é menos eletronegativo, certo?
E além dele ser menos eletronegativo, ou seja, ele não tem essa atração tão forte aí dos elétrons com o núcleo, ele também tem muito mais elétrons na sua eletrosfera. Então, se eu vim aqui aplicar um campo elétrico, certo? Eu vou ter muito maior facilidade de manipular, controlar essa mobilidade eletrônica, no caso do enxofre, né, do que no flúor. Ou seja, a nuvem eletrônica do enxofre ela é muito mais maleável à aplicação de um campo, no caso, em relação ao flúor. Então a gente diz que o enxofre é um átomo que é muito mais polarizável do que o flúor. Então, se você tem uma molécula que contém átomos que são mais polarizáveis, certo? Você tem essa densidade eletrônica muito mais maleável, você facilita a distribuição de carga de forma não homogênea, a fim de gerar esse momento de dipolo transiente. Então veja que à medida que eu coloco na molécula átomos com mais polarizáveis, mais fácil vai ser então você gerar essa força de London. Porque os átomos maiores, átomos menos eletronegativos, átomos que têm uma nuvem eletrônica maior, que são mais maleáveis. Então, com o fato de você ter essa nuvem eletrônica maior, você pode ter momentos específicos em que essa distribuição de carga vai acontecer de forma não homogênea. Então você vai ter um lado mais elétrons, outro lado menos elétrons, e vai gerar de forma instantânea, momentânea, um dipolo transiente. Ok, vamos olhar aqui então nesse gráfico. Vamos olhar nesse gráfico. Eu acabei falando aqui e o meu assistente Google do meu celular respondeu sozinho. Vamos pensar aqui nesse gráfico, a gente está falando em termos de moléculas, por exemplo, aqui H2S, depois a gente vai para o H2SE e depois o H2TE. Então, H2S com enxofre, aqui é com selênio, aqui é com telúrio. O que a gente está fazendo aqui? A gente está movendo o sistema para moléculas com átomos cada vez mais polarizáveis. Se eles são mais polarizáveis, de novo, você vai ter uma condição em que esse momento de dipolo transiente ele é formado com mais facilidade e isso faz com que há uma interação mais efetiva quando você tem forças de London. Isso acontece também aqui no caso do cloro, aqui no verde, vem do HCl, passa para o HBr e vem para o HI. De novo, o iodo é muito mais polarizável que o cloro, então veja que a energia, o ponto de ebulição aqui vai aumentando à medida que a molécula tem átomos mais polarizáveis. E o mesmo ocorre aqui, ó, pH3, arsênio, fósforo, depois a gente vem com arsênio H3, e aqui a gente vem com SbO antimônio, né, com SbH3. Novamente, você tem um aumento da polarizabilidade, o ponto de ebulição dessas substâncias vão aumentando. Aqui a mesma coisa, o vermelho. Do silício por germano e por estanho. Né? Veja que na curva em vermelho é a curva em que você tem um aumento monotônico desse ponto de ebulição. O que é um aumento monotônico? Monotônico é algo que ou só aumenta ou só decai. Tá? Não monotônico é algo assim, ó, que pode subir e cair nessa análise que você está observando. Então você pode ter subidas, descidas. Monotônico significa que é uma tendência só. Então, só no vermelho, pessoal, a gente vê esse aumento monotônico aí do ponto de ebulição. Quando a gente tem outras moléculas aqui, como por exemplo água, HF e amônia, esse aumento de ponto de ebulição para essa classe de substâncias na curva azul, na verde e na amarela, ela não é monotônica mais, ela é não monotônica. Então você tem uma discrepância grande, principalmente nesse conjunto de moléculas aqui. Então veja,
a gente tem aqui nessa condição, a gente vai aumentando aí o ponto de ebulição à medida que a gente aumenta a polarizabilidade, certo? Mas aí entra o oxigênio, né? A molécula de água, que tem um oxigênio que é muito pouco polarizável, mas que tem um ponto de ebulição maior. Como é que você explica essa desconexão? Não acompanha a tendência de aumento de polarizabilidade que a gente falou. Bom, isso só pode ser explicado pela presença de outra força intermolecular. Essa força intermolecular a gente chama de ligação de hidrogênio, que você já ouviu falar também com pontes de hidrogênio. O fato é que você tem átomos que são muito eletronegativos, como oxigênio, como flúor, como nitrogênio, que retiram essa carga aí eletrônica do elétron, tiram o elétron do hidrogênio, de tal forma que deixa uma carga parcial positiva muito grande ali no hidrogênio, e que isso interage com outras moléculas, com outro oxigênio da outra molécula de água de forma mais efetiva. E o fato disso acontecer, de ter essa força intermolecular, é o que explica de fato então essa desconexão, esse comportamento não monotônico que a gente vê nesse gráfico, onde a gente teve uma variação aí de polarizabilidade dos átomos presentes na molécula, tá? Então, o fato de você ter forças de hidrogênio, ligações de hidrogênio, que elas são muito mais fortes das de London, necessariamente para você fazer então a ebulição desse líquido, você passar do líquido para o gasoso, você vai precisar dar muito mais energia. Então, o ponto de ebulição tem que ser maior. Então, só explicando aqui que eu te falei, né? Você tem o oxigênio ligado ao hidrogênio, você vai ter uma carga parcial negativa aqui e aqui uma carga parcial positiva, e você vai formar aqui uma ligação, né, que a gente faz essa ligação com um pontilhado, essa ligação hidrogênio, interagindo com outro oxigênio de outra molécula, ok? Que tem uma carga parcial aí do tipo negativa. Tudo bem? Eu vou colocar agora naquele mesmo site que eu passei para vocês, tem um software que descreve bem esse processo. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi aqui essa molécula genérica, tá? Você pode escolher a água, ó, bem bacana, né? Você pode escolher oxigênio, argônio, neônio, não importa. Eu vou escolher essa molécula aqui, genérica, por quê? Porque eu consigo variar essa força de interação entre as moléculas, tá? Então ela pode ser muito fraca, como forças de London, dispersão de London, ou pode ser muito forte, certo? Como a interação do tipo íon-íon. Então, vou colocar aqui uma condição em que a interação está muito fraca, certo? Muito fraca. E eu vou diminuir bem a temperatura. Então, ele coloca um gelinho ali embaixo para diminuir a temperatura do seu sistema. O que vai acontecer? Veja que a energia cinética aí dessas moléculas ela vai diminuindo e tem uma tendência natural, tá vendo? De ligação entre elas. Então elas vão se acumulando. Foi uma temperatura bem baixa, aqui menos 272. À medida que eu vou aumentando a temperatura, tá vendo? Ela está numa fase condensada. À medida que aumenta a temperatura, eu estou dando energia para ela. E essa energia aqui pode ser transformada numa energia cinética, então ela tem uma energia de movimentação aí. Só que você tem uma atração entre essas moléculas, que é bem difícil de ver porque eu coloquei interação muito fraca. Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu vou fornecendo energia para essas moléculas e você consegue ver que a interação entre elas começa a ser cada vez menor e você começa a ter uma dispersão dessas moléculas aí no seu container, no seu recipiente, tá vendo? Então elas estão cada vez aí mais espaçadas. A gente poderia descrever uma condição aí de um estado. É difícil você analisar nesse caso em específico a transição, onde exatamente acontece a transição, certo? Mas mais para frente, quando vocês verem Físico-Química 1, você vai conseguir definir isso com precisão.
monitorando as capacidades caloríficas aí, tá? Nesse caso a gente não tem esse parâmetro de análise, mas a gente consegue ver, por exemplo, que saiu um estado bem condensado, que eu poderia falar que é um estado sólido, que agora está um estado muito menos condensado, que é um estado aí que eu vou chamar de um estado gasoso. E eu variei um pouco só a temperatura e foi o suficiente já para fazer essa transformação. Vamos agora aumentar bem essa força de interação, certo? Intermolecular. Então eu coloquei de weak para strong, coloquei o mais forte possível e vou diminuir de novo a temperatura. Tá vendo que você já começa a notar que as moléculas elas começam a interagir e tem uma tendência de ligação entre elas aí. Isso aí é a força intermolecular atuando. Então a gente já consegue, ó, eu tive que descer naquele caso a menos 272, mais ou menos 270 para gerar uma fase condensada. Aqui a gente está em menos 173 e a gente já está quase lá numa fase condensada. Vou descer mais um pouco, ó. Tá vendo? A gente já chegou numa fase condensada em uma temperatura que não era tão baixa igual a outra. Por que que isso acontece? Porque a gente já tem uma interação intermolecular forte, que já mantém coesas essas moléculas ali. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar até menos 270, foi mais ou menos o que a gente começou, né? No outro caso. Mais ou menos 270, certo? Veja que se você comparar com o caso anterior, não sei se você se lembra, mas no caso anterior a mobilidade das moléculas era maior do que nesse caso. Por quê? Porque lá a energia de interação intermolecular era menor. Como aqui a força de interação intermolecular é maior, ela fica mais coesa, a fase fica condensada, fica mais fácil de você ver aqui. Se eu aumentar a temperatura, de novo, eu vou aumentar a energia dessas moléculas, essa energia pode ser uma energia translacional, e vai fazer com que há o rompimento dessas ligações entre as moléculas, essas forças intermoleculares. Então, à medida que eu vou aumentando, há esse rompimento, né, a diminuição dessas interações intermoleculares, as moléculas elas começam a se dispersar cada vez mais, né? De novo, é difícil de você falar exatamente onde houve um momento de transição de fase, mas é claro que você consegue visualizar aqui que as moléculas estão cada vez mais dispersas, né? Fazendo com que essa interação intermolecular seja cada vez menos presente, porque as moléculas estão viajando aí dentro do container. Então, seria bacana se a gente tivesse nesse exemplo moléculas diferentes, né? E variasse a temperatura, você ia ver exatamente o momento em que ia transformar de líquido para gás ou de sólido para líquido à medida que você aumenta a temperatura. Então, para moléculas aí que têm forças intermoleculares maiores, você vai precisar de temperatura maior, porque você tem que dar uma energia cinética maior para a molécula para romper essas interações. E aqui eu vou te passar um link, você pode brincar, você pode, por exemplo, colocar mais moléculas aqui, ó, você vai fazendo assim, ele vai... Ficou difícil de ver, deixa eu diminuir a temperatura primeiro. Vamos fazer elas ficarem mais coesas entre elas. Então tá caindo, menos 190, caindo bem rápido agora. Certo? Então, se você quiser colocar mais moléculas, ó, você pode fazer aqui, ó. Tá vendo? Tá vindo mais moléculas, para você tentar observar melhor esse fenômeno. Se você quiser também, você pode alterar, por exemplo, moléculas de água. Aqui já te dá o diagrama de fase, que a gente não vai ver isso agora, mas veja que variando temperatura e pressão, você pode colocar o sistema em condição que você quiser, na condição líquida, no gás, no sólido e assim por diante. Ok, pessoal? Então, essa aula foi basicamente uma aula mais rápida, eu entendo que seja mais simples também de assimilar os conceitos. É você entender que há, então, também forças de interação entre as moléculas. Essas forças de interação dependem da natureza da sua molécula. Se for um íon, vai ter uma interação maior. Se tem um momento de dipolo permanente, vai ter uma interação maior.
mesmo você não tendo um momento de dipolo permanente, você pode ter um momento de dipolo induzido, que também é uma interação, porém muito mais fraca. Você viu que em algumas forças intermoleculares o alcance de interação é muito maior, né, em relação a outras, e que para você ter transição de fase, ou seja, de sólido para líquido, líquido para gás e vice-versa, você pode fornecer então energia para o sistema ou retirar energia. No caso, a gente só discutiu o fornecimento. Esse fornecimento foi dado pela energia térmica, ou seja, a gente aumentou a temperatura. O sistema recebe essa temperatura na forma de energia cinética das moléculas. E à medida que você tem um aumento da temperatura, você está aumentando então a energia cinética das moléculas. Se essa força de interação intermolecular ela é alta, você vai ter que fornecer mais energia para que haja a transição de fase. Se a energia de interação intermolecular é menor, você vai precisar de menos energia, certo? Para ter essa transição de fase. Então você consegue discutir qual substância tem maior ponto de ebulição, maior ponto de fusão, ou menor ponto de ebulição, ou menor ponto de fusão, sabendo aí, olhando a molécula e sabendo aí qual força intermolecular pode estar presente nela. Então eu acho que a melhor forma de você entender bem é fazendo alguns exercícios e eu vou passar isso para você, ok? Então muito obrigado e até daqui a pouco, na próxima aula.